Olá, meus amores, tudo bem? Saudade de vocês. Eu sou o professor Max, teu professor de Sociologia, teu professor de Filosofia. E hoje, para completar o conteúdo iniciado na aula passada, nossa primeira aula de Sociologia, efetivamente, que tratou da Sociologia clássica, ou seja, que tratou dos fundadores da Sociologia como ciência. É bom lembrar, né? Você tem aí no canal do Equipol, a primeira aula, que vai tratar do contexto do surgimento da Sociologia, que tem a ver com o surgimento do mundo da modernidade. Vai tratar de dois clássicos importantes da Sociologia, Augusto Comte e Émile Durkheim, um filósofo e um outro sociólogo. E que na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos clássicos da Sociologia, aos fundadores da Sociologia como ciência, com esses dois personagens aqui, ó, Max Weber e Karl Marx. Duas perspectivas alemãs, ambos economistas, né? Trabalharam economia, sociólogos, historiadores. Então, é interessante observar isso, porque tanto Max Weber quanto Karl Marx, eles não ficaram limitados a um único conhecimento. Ambos são historiadores, ambos são sociólogos, ambos são economistas, né? Ambos atravessam esse ramo de conhecimento tratando da sua própria sociedade, cada um a seu modo. Então, o primeiro clássico, que é o Max Weber, Max Weber, você, meu aluno, minha aluna vestibulando desse Brasilzão enorme, presta atenção que esse cara, ele é, para mim, interessantíssimo. Ele, assim como o Durkheim, ele usou estatística, ele usou probabilidades para justificar a sua sociologia. Enquanto no Durkheim, o objeto da sociologia é o fato social, no Max Weber, o objeto da sociologia do Max Weber chama-se de ação social. Presta atenção nisso aí. Ação social. Ação social. Esse é o objeto da sociologia do senhor Max Weber, tá? Então, olha só. Veja como funciona a diferença. Max Weber, no discurso do Max Weber, você vai encontrar uma palavra fantástica chamada racionalidade. Racionalidade, tá? Esse termo é um termo característico da sociologia, é uma marca da sociologia do senhor Durkheim, racionalidade. Então, você, obrigatoriamente, nos enunciados, você vai encontrar esse tipo de perspectiva. Para o Max Weber, ele vai propor justamente que existem formas de racionalidade que a sociedade contemporânea, que a sociedade da modernidade, que é o seu tempo, que a sociedade da modernidade se apresenta. Então, Max Weber é um sociólogo fantástico nessa perspectiva, né? Ele vai propor que existem elementos de racionalidade que precisam ser interpretadas para compreender as relações sociais, né? E, efetivamente, para compreender as ações sociais que compõem a sociedade da modernidade. Em várias obras ele aborda isso, né? Mas tem uma obra em especial que eu queria tratar aqui, chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Tem outras obras importantes, Economia e Sociedade, né? Política como Vocação, tem várias outras obras importantes. Mas essa obra chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ela tem assim, primeiro que é um texto lindíssimo, né? São 100 páginas que você, domingo, poderia, ao invés de estar assistindo, né, esses programas das emissoras de televisão aí, você poderia pegar esse livro e ler. E você iria ganhar muito. Vai te mostrar de uma conexão interessante que o Max Weber apresenta, como é que se dá essa relação do surgimento do capitalismo e a conduta ética dos protestantes, né? Essa questão, né? Os protestantes, como é que se dá essa relação específica? E o Max Weber vai verificar o seguinte: esses protestantes analisados por Max Weber têm a seguinte perspectiva: como é que eu posso saber se eu sou
Se eu vou ser... Porque a Bíblia Sagrada, de um modo geral, só tem um tema. Um tema fundamental a Bíblia Sagrada tem. Né? O restante são temas paralelos, são temas tangenciais. O tema fundamental da Bíblia Sagrada é o seguinte: quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Ponto. Esse é o tema da Bíblia Sagrada. Não tem outro tema. Para os protestantes, analisados pelo Max Weber, a perspectiva é a seguinte: como é que você vai saber se você vai ser salvo ou se você não vai ser salvo? Por suas obras, pelo que você fez nesse mundo aqui, é o elemento que vai diferenciar se você vai ser salvo ou não. Então, é curioso isso. É curioso, porque os protestantes têm toda uma conduta para se organizar, para se adequar, para que essas obras funcionassem com eficiência. Primeiro, por exemplo, tem uma vida comedida, não viva na luxúria, não vive gastando seu dinheiro, economize seu dinheiro, tenha uma vida comedida, trabalhe muito, guarde o sabá. Com esse dinheiro, com o lucro que você tiver conquistado durante o fruto do seu trabalho, você vai reinvestir. Ou seja, o dinheiro faz mais dinheiro. Ou seja, não seja uma pessoa indolente diante do trabalho. Pelo contrário, seja trabalhador ou trabalhadora. Então, existem esses preceitos, querendo ou não, vocês vão ver a seguinte forma: como é que se adequa ao capitalismo? Ao ter uma conduta que você economiza trabalho, você não gasta, você trabalha muito, você não gasta desnecessariamente seu salário, seu dinheiro, fruto do seu trabalho, você reinveste esse dinheiro para fazer mais dinheiro, e mais patrimônio, e mais dinheiro, e mais patrimônio, e mais dinheiro, e mais patrimônio. Ou seja, essas são as suas obras. Esse é o critério. Então, o Max Weber conseguiu identificar nessa conduta ética dos protestantes elementos que favoreceram a germinação, o crescimento e o estabelecimento do capitalismo. É uma análise brilhante. Essa obra, sinceramente, é um dos livros que é recomendável ler antes de morrer, né? Entre os livros que você tiver que escolher, alguns livros que eu tenho que ler antes de morrer, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, eu recomendaria. Recomendo sem olhar para trás, sem pestanejar, né? Então, Max Weber é um sociólogo da racionalidade, o objeto da sociologia dele é a ação social. Uma das grandes obras para entender essa dinâmica da sociologia do Max Weber, Ética Protestante do Espírito do Capitalismo e o Espírito do Capitalismo. Existem outras obras, como eu disse, a Economia da Sociedade, Política como a Vocação, e tem outras obras importantes no campo da economia, da história, da própria sociologia, né? Então, nós temos esse fantástico sociólogo, tá? Que tem um método. O método dele chama-se... A teoria dele permite o nome do método. Chama-se Sociologia da Compreensão. Essa é a teoria dele. O método que ele propõe chama-se método compreensivo. Preste atenção nesses dois termos que eu acabei de te usar, tá? Teoria, sociologia compreensiva. Método compreensivo. Ponto. Agora foi, tá bom? Vamos falar de um segundo clássico da sociologia muito importante, chamado de Karl Marx. O senhor Karl Marx, que é filósofo, que é sociólogo, que é historiador, né? Que é economista. O senhor Karl Marx traz à tona uma outra perspectiva de análise da sociedade. Entenda uma coisa: tanto Durkheim, Comte, Max Weber, Karl Marx estão analisando o mesmo tempo. Que tempo é esse? O capitalismo, né? As formas industriais do capitalismo. Então, cada um tem a sua abordagem, cada um faz a sua própria teoria, mas analisam ao mesmo tempo, né? Cada um faz a sua leitura. Karl Marx vai dizer, olha, o método e a sua teoria chama-se materialismo histórico. A teoria dele chama-se materialismo histórico, que ele vai analisar que as sociedades, historicamente, elas são marcadas pelo seu trabalho. A característica que marca a fisionomia de uma sociedade
são as formas de trabalho, como o homem se relaciona com a natureza através desse trabalho. E que, historicamente, essas relações são relações marcadas pela exploração de uma classe sobre a outra, ou de uma casta sobre a outra, né? Ou de um estamento sobre o outro. Então, se nós formos buscar lá do escravismo, no mundo feudal até o capitalismo, essa regularidade da exploração de uma classe sobre a outra prevaleceu. Mudaram-se apenas os atores. Mudaram os atores. Então, essa regularidade é estabelecida. Inclusive, vai se entender o método dele chamado de materialismo dialético, que é o grande método do Karl Marx, justamente analisando essas perspectivas. Então, para Marx, existe uma relação histórica entre o homem e a natureza. E essa relação histórica se dá através do trabalho. E essa relação do trabalho diferencia-se especificamente no capitalismo, onde esse trabalho é dividido em duas grandes classes fundamentais, né? De lado, a burguesia, dona dos meios de produção, do outro lado, o proletariado. Então, o materialismo histórico é uma marca do senhor Karl Marx. Marx é um filósofo que vem da escola hegeliana, que fez parte dos hegelianos de esquerda. Marx ele vai construir toda uma fundamentação teórica e vai ser determinante, sua teoria, perdão, vai ser determinante para as revoluções de caráter socialista que aconteceram no século XX, desde 1917 na Rússia, e todas as outras revoluções que explodiram no século XX e que no mesmo século XX acabaram, foram fundamentadas na teoria do materialismo histórico de Marx, foram fundamentadas na teoria da história de Marx, que é a história da luta de classes, né? Foram fundamentadas nas perspectivas do socialismo científico, né? Então, Marx tem muito a contribuir. E é bom lembrar que quem fez vestibular do Enem esse ano no Amazonas, para a surpresa geral da nação, veio uma questão de Marx, justamente do Manifesto do Partido Comunista, né? É bom lembrar isso. Ou seja, os clássicos da sociologia são clássicos. Tudo que veio vem depois dele. Ou seja, tudo que veio depois só veio porque existem os clássicos, tá? Então, eles não podem ser ignorados, né, nos exames como os vestibulares que vocês vão enfrentar. Não podem ser ignorados. Espero que você tenha gostado da aula. A minha intenção agora é termos outras aulas e, por favor, nos acompanhe. Mas uma coisa importante que a gente sempre termina a aula falando sobre isso: use o álcool em gel, use a sua máscara ao sair, evite aglomerações, tá? Logo seremos vacinados e tenho muita fé que logo teremos a nossa vida de volta, tá? E aí poderemos nos encontrar nas aulas presenciais que o Equipol está se organizando para ter, tá? Em breve, pré-vestibular do Equipol estará aí com você, tanto online como presencial. Valeu!